Bênção, viu? Muito bom dia a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo nesse dia. Todos os dias precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos estar cheio do Espírito, buscando a sua presença. Deus abençoe você. É muito bom estar aqui com vocês. Que a paz e a graça do nosso Deus inunda seu coração. Que você transborde dessa paz. Que todos possam ver Jesus através de cada um de nós. Sejam muito bem-vindos. Eu quero convidar para estar conosco a oração meu irmão João Rodrigues. Bom dia, Rodrigues. Abre seu áudio, por favor, amigo. Pode abrir, Rodrigues. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, meus irmãos. Bem-vindo, Rodrigues. Como é que você está? Está bem? Tudo bem, Mário. Graças a Deus. A família está bem, as meninas, as netas, netos? Tá, todo mundo bem. Graças a Todo Deus. mundo sob a proteção do Senhor. Amém, amém. É uma alegria tê-lo aqui conosco novamente, viu, Rodrigues? Obrigado, Mário. Quero convidá-lo, amigo, para você nos apresentar a Deus, nos consagre a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje, pode ser? Pode sim. Fique à vontade. Oremos juntos. Bondoso Pai, nosso Deus, nosso Senhor poderoso, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, os teus filhos, meu Deus, para buscar nesta madrugada a presença do Senhor nas nossas vidas. Neste momento, meu Deus, em que ainda o teu povo, meu Deus, desperta para mais um dia de atividade, a tua companhia é essencial para nós, meu Deus. Porque a tua palavra nos diz que não somos nada sem ti e queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. Por isso, meu Deus, estamos aqui para suplicar nesta manhã, para que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos batizando, para que cada um de nós, meu Deus, tenha um dia da tua presença e todas as coisas em nossas vidas possam contribuir para a nossa salvação, para estar mais perto de ti. Abençoa cada um dos teus filhos nesta manhã, abençoa aqueles irmãos que ainda não puderam entrar. Abençoa também, meu Deus, as famílias e por algum momento, desse instante, passa por situações difíceis, mas que o Senhor, meu Deus, venha confortar cada uma delas e colocar no nosso coração o desejo cada vez mais de estar mais perto de ti, porque a proteção de cada um de nós, ela está no Senhor Jesus. Por isso, querido Pai, nos abençoe nesta manhã. Que a tua palavra seja ministrada nesta hora, venha de encontro às nossas necessidades. E que o propósito do Senhor seja, meu Deus, aquilo que nós esperamos de ti, que é cada vez mais estar mais perto do Senhor e a nossa salvação. Nos dê a tua paz e o perdão dos nossos pecados. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Rodrigues. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém, mano. Vamos louvar o Senhor, Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Vem, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações
Que ele venha, queridos, e nos complete totalmente, que você e eu, que nós, que o povo que o busque seja cheio do Espírito Santo, que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado bem esses 10 minutinhos, né? 10 minutos. Eu aprendi, irmãos, a gente bulinando aqui, a gente descobriu a maneira de colocar na sala simultânea quem chega depois. Eu vi que Bené estava sozinho. Eu disse, Bené ficou sozinho por quê? Aí joguei ele ali na sala 1, mas não sei se ele conseguiu falar. Muito bem, queridos. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Nós temos aqui um grupo pequeno, mas o suficiente para a gente entrar num debate muito salutar. Nós estamos fazendo reavivados por sua palavra, e o capítulo de hoje é o capítulo 6 do livro de Jó. Nós estamos vendo os amigos de Jó, né? Nós encontramos ali no capítulo 4 e 5. Ele faz. Interessante que eles ficaram 7 dias, né? Sem falar nada. Ficaram calados, sem dizer nada. Mas depois ele fala aos outros, Bildade, Zofar, e falam o que não deveriam, né? E nós vimos na quarta-feira que se você não tem o que falar, é melhor ficar calado, né? E hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de Jó. Você querendo dar a sua participação, queridos, é só levantar a sua mão e virtual, e a gente libera o áudio para você, tá bom? É só levantar a mão aí que a gente libera o áudio para você. Muito bem, queridos, vamos lá. Capítulo 6. Márcio, está me ouvindo aí, Márcio? Ok, Márcio. Pronto. O capítulo 6 do livro de Jó, ele traz mais algumas informações, algumas lições, né? Do que Jó estava vivendo, do que os amigos estavam falando. E Jó, ele responde aos seus amigos ali, pedindo, nós vimos isso na quarta-feira, um julgamento justo, como se Jó estivesse sendo julgado por eles, né? E ele sente que Deus não está contra ele. Se a gente prestar atenção no versículo 3 do capítulo 6, você está com sua Bíblia aberta aí? Márcio, está com sua Bíblia aberta aí, Márcio? Se você tiver, Márcio, lê aí para nós. Deixa eu liberar aqui o áudio para você, amigo. Capítulo 6, verso 3 e 4. Lê aí para nós, Márcio, verso 3 e 4. Olha o que Jó fala, irmãos. Vamos lá. Esta, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Vejam, Jó sente que as flechas de Deus estão contra ele. Mesmo em terrível sofrimento, irmão, Jó, ele enxergava de forma clara a capacidade de Deus em ajudar ele. Primeiro porque Jó ele acreditava que quem estava causando todo o sofrimento nele era Deus. E Jó, então, ele consegue ver assim a capacidade de Deus. Quando você lê o verso 8, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. O que já estava querendo era morrer, irmãos. Mário, Oi, Rodrigues. aqui também dá para a gente entender o seguinte. Aqui no verso 5 ele diz assim, olha, zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem. Eu acho por que ele está falando isso? Porque os amigos dele
queriam dar uma lição de moral a Jó, como dizer que Jó tinha pecado. Então Jó disse, olha, o boi vai reclamar da sua forragem, o jumento ele vai ter tempo para gastar, para ficar zurrando, enquanto o capim verdinho está na frente dele, cara, que ele vai comer o capim. Então, se vocês estão falando isso de mim, porque vocês estão numa boa, vocês não estão sentindo que eu estou sofrendo, entendeu? Então, ele aqui ele contrapõe os amigos nesse sentido, diz, ó, vocês estão falando de mim que vocês não estão sentindo nada, vocês estão numa boa, então vocês não vão reclamar de nada. Então, se eu reclamei, então por isso que eu estou justificando as minhas queixas, como diz o subtítulo aqui, né? Jó justifica as suas queixas. Isso, exatamente. O Rodrigues e demais irmãos, Jó, ele estava ali na primeira resposta que ele, porque Jó fica calado, né? Depois ele começa a falar. E ali nas suas respostas a esses amigos, né? O anseio de Jó era por compaixão e não por críticas. Porque, como nós vimos na quarta-feira, as pessoas hoje ainda fazem isso, né? Atribui o sofrimento de alguém por não devolver dízimo, por estar infiel em alguma coisa, por não estar em harmonia com Deus. Ainda se fazem isso hoje em dia. Culpam-se as pessoas pelo seu sofrimento. É bem verdade que muitos de nós colhemos aquilo que plantamos, né? A lei da semeadura. Mas Jó, o que ele queria mais era compaixão, não é? Se a gente prestar atenção, como o Márcio leu, você leu aí, o verso 6 e 7 também diz que comer-se-á sem sal que é insípido. Olha o verso 7, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Irmãos, não sejamos rápidos em dar conselhos àqueles que estão sofrendo. Eles podem estar precisando mais de compaixão do que de conselhos. Então, aquilo que nós vimos, né, essa semana, na segunda e na quarta, que às vezes as pessoas querem apenas que a gente empreste os ouvidos para que ele desabafe, ou até mesmo chorar com ele sem dizer nada. Você falou, Pois não, Rodrigues? você falou em compaixão aí, e a gente vê, Mário, o mesmo espírito que estava em Jó, era o mesmo assim, espírito de Jesus, que teve compaixão na cruz, né? É o mesmo espírito também de Estevão, que estava sendo apedrejado lá também, pediu perdão, né? Pediu misericórdia para aquelas pessoas que estavam apedrejando. É o mesmo espírito do apóstolo Paulo, né? Então, na madrugada com Deus, a gente vê, né, o aconselhamento dos irmãos lá, eles dizem, olha, quando é que a gente vai chegar a ter o mesmo espírito de Estevão? Para as pessoas nos atingirem, nos magoarem e a gente pedir perdão por elas. É o que aconteceu aqui com o Jó, né? Lá machucado, né? Na, no vale da sombra da morte, e pedindo, né? E orando, né? Que o livramento dele veio justamente quando ele orava pelos seus amigos. Não é isso, mano? No final do capítulo do livro de Jó. É. E Jó, o que Jó mais queria, queridos, era mostrar para seus amigos que ele não tinha feito nada de errado. Veja, irmãos, olha, o Jó estava apresentando ali suas queixas. Veja, justiça não é o mesmo que inocência, ausência de pecado, né? Porque se a gente se deparar com Romanos 3:23, o que é que diz lá? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte, né? Ninguém, irmãos, a não ser Jesus, foi isento de pecado, livre de todos os pensamentos e ações erradas. Mas Jó tinha consciência de que ele não fez nada, absolutamente nada, que os amigos dele estavam dizendo que ele fez. Então Jó estava se justificando, dizendo, olha, o meu sofrimento não tem nada a ver com que... E ele pede a Deus, Senhor, mostra-me onde é que foi que eu errei. Eu quero que o Senhor mostre onde foi que estava, o que foi que eu fiz de errado. Então, na mente de Jó e dos amigos,
como eu falei agora há pouco, o mal é atribuído às pessoas porque elas estão vivendo alguma coisa errada, estão sendo injustas, estão sendo, se desviaram da conduta correta, quando a gente, na verdade, sabe que não é isso. Então, olhe qual era o desejo de Jó. Jó queria desistir. Jó queria desistir. Veja aí o verso 8 e 9, Rodrigues. Verso 8 e 9. Quem dera Diz que se... assim, Pode ler, por favor. isso. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. O que é que Jó estava querendo? Jó Está estava querendo morrer, desistindo, né, mano? irmãos. Querendo morrer, Jó queria desistir. Irmãos, alguém que está em cima de uma cama, moribundo, com uma enfermidade que os médicos dizem, ela não tem mais jeito, o que essa pessoa mais quer é descansar da sua dor, né? É se livrar de uma vez por todas. Se Deus curar, maravilhoso, Deus seja louvado. Se Deus não curar, o que ele mais quer é parar de sofrer, né? Mas Deus, ele não atendeu ao pedido de Jó. Deus tinha planos bem maiores para ele. E a nossa tendência, irmãos, como Jó, é querer desistir e fugir quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão muito bem. Confiar em Deus, irmãos, nos bons momentos, né? Quando está tudo bem, é louvável, né? Mas confiar nele, confiar em Deus nos tempos difíceis, né? Nos testa até os limites, né? E exercita a nossa fé em Deus. Nas nossas lutas, irmãos, quer sejam grandes ou quer sejam elas pequenas, confie que Deus está no controle, que Ele cuidará de você, cuidará de cada um de nós. É fácil falar isso quando você não está passando por um momento difícil. Mas para quem está vivendo, palavras de conforto, com certeza, traz conforto para quem está ouvindo. E não era isso que os amigos de Jó estavam fazendo. Os amigos de Jó estavam acusando Jó de pecados. Irmão Pedro pediu a palavra. O microfone está liberado, irmão Pedro. Pode abrir, por favor. Pode abrir, irmão. Seu microfone está fechado, irmão Pedro. Precisa abrir. Pronto, está aberto, está aberto. Depois de ele clamar ao Senhor por uma resposta ao seu sofrimento, o que foi que fiz, Senhor? Ele então, no verso 11, ele diz assim: por que esperar se já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Quer dizer, muito dolorosas essas palavras, né? Quer dizer, ele esperava uma resposta porque o que está acontecendo foi que eu fiz e o sofrimento era cada vez maior. E ele clama, por que esperar? Né? Se o meu sofrimento, as minhas forças já não existem mais. Mas, apesar disso, ele não blasfemava de Deus. Ele continuava confiando e enaltecendo a Deus. Sabia que Deus continuava sendo honrado. Todos os filhos. Perde os filhos, perde a família, perde tudo, mas não blasfemava. Ele conhecia, estava familiarizado com Deus e Deus com ele também. Deus sabia quem era Jó, o grau de confiabilidade que tinha no seu servo. Ele As tanto forças sabia, dele, irmão Pedro, Deus tanto sabia disso, conhecia Jó, que permitiu que o inimigo fizesse o que ele fez. que ele fizesse Veja, como o isso. pastor Robson falou quarta-feira, foi permissão de Deus, não foi perversidade de Deus. Isso, Deus exatamente. permitiu, porque Deus conhecia o coração do seu servo, estava ligado com Deus. Ele, em momento nenhum, reclama, blasfema e nem deixa de orar. O que Jó está fazendo aqui é justificando as suas queixas aos amigos. E ao ponto de dizer, Senhor, eu prefiro que o Senhor tire logo a minha vida, me esmague logo, porque não tem mais jeito para mim. Irmãos, Jó tinha ferida no corpo todo. Eu estava fazendo uma pesquisa, irmão Pedro,
quando diz que Jó raspava as suas feridas com caco de telha, Jó pegava pedaços de telha para espremer os tumores, para tirar aquele carneiro. Tumores, Porque exatamente. aquilo dói, irmãos, aquilo dói. Jó tinha ferida no corpo todo. A Bíblia fala, irmão Pedro, que o único lugar do corpo de Jó que não tinha ferida era na pele dos dentes. Percebe? Então, Isso. não foi fácil, irmãos. Como o inimigo é cruel, né, Romário? Como o inimigo é cruel. Ele veio Ele para é quê, irmãos? terrível. Ele veio para matar e para destruir, para roubar. É um psicopata, é terrível. Tem prazer no sofrimento, em Das esmagar e pessoas. destruir. É terrível É o terrível. sofrimento. Obrigado, irmão Pedro, mais uma vez, viu? Deus É um continue te prazer. abençoando. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Rodrigues, Ora, Mário, fale um pouquinho, querido, você que está aí, já leu. Veja o versículo 12 e 13, por gentileza. diz assim: acaso a minha força é a força da pedra, ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ou seja, Jorge, ele não tinha força para nada para lutar, né, Mauro? Mas ele se justifica também, quando ele diz aqui no 15. verso 10, que ele fala da fidelidade de Deus. Eu acho que Jó, apesar de não ter blasfemado, mas ele sentia no coração como Deus tivesse esquecido ele. Olha só o que ele diz aqui no verso 10. Isto ainda seria a minha consolação. Soltaria de contente da minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Santo. Ele não era fiel a Deus, ele tinha certeza que ele não estava em pecado. E por que aquele sofrimento? Né? É verdade, Rodrigues. Veja, irmãos, o Jó, o Jó compara os amigos dele, como verso 15. Meus irmãos aleviosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Veja, Jó compara esses amigos a um riacho do Oriente Médio, né? Um rio caudaloso. Quando, quando desce ali, Rodrigues, as neves da montanha, né? E se derrete. É, E, no seco, quando vem o calor. Ou seja, aquela água rapidamente se dissolve, irmãos. A terra está tão quente que se dissolve. Isso devia ser muito decepcionante, né? Quando eles mais precisavam de água, não tinha. Os amigos de Jó são comparados dessa forma. Não tinha nada para dar para Jó. Nada, irmãos. Eram críticos. Jó justifica as suas queixas. Jó está dizendo o seguinte: eu estou reclamando, eu estou me queixando, porque eu sei o que é que eu estou sofrendo. Na verdade, era mais ou menos isso que Jó estava querendo dizer. E se a gente parar um pouquinho e prestar, a gente já está indo já para a parte final, né? O verso 29 e 30. Veja, tornei a julgar, tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó se referiu à sua integridade, não porque ele era inocente. Lembra que eu falei agora há pouco? Uma pessoa inocente, uma pessoa justa, não é uma pessoa inocente. Veja, e Jó, ele referia a sua integridade, não porque ele era inocente, não, irmãos, sem pecado, mas porque ele tinha um relacionamento correto com Deus, como o irmão Pedro falou agora há pouco. Ele não era culpado dos pecados dos quais seus amigos ali estavam lhe acusando. Veja, eu tenho uma versão aqui que diz assim: a minha justiça permanece. Ou seja, Jó tinha certeza
que ele não fez nada que viesse causar toda aquela situação. Ele tinha consciência disso. Veja, irmãos, que tipo de amigo você é quando alguém está em aflição? É como um riacho formado pelas águas que desce do gelo, que acaba rapidinho? Ou você é como aquele amigo que é como um riacho das torrentes do Negueb, que nunca se secam, está o tempo todo sendo jorrado. E Jó, ele apresenta diante de todos ali, dos seus amigos, né? Às vezes, eu penso assim, irmãos, a gente fez o MASC, a maioria de nós já fizemos o MASC, e nós aprendemos a meditar na palavra. Eu penso que não estava só os 3 amigos de Jó ali. Eu penso que havia outras pessoas ali olhando aquela situação, pessoas curiosas. Não é assim com a gente às vezes vê um grupo de 4, um murmurio ali, a gente se aproxima para ver o que está acontecendo, né? Às vezes eu penso assim, será que só tinha os 3 amigos? Esses 3 falaram, mas sem dúvida nenhuma, essa notícia se espalhou, irmãos. Olha, aconteceu uma tragédia com Jó. Perdeu tudo e agora está cheio de ferida. E as pessoas foram para lá para ver aquilo. Um espetáculo deprimente de alguém que estava sofrendo por causa dos seus pecados. Era assim que as pessoas pensavam. E Jó, ele faz justamente isso no final do verso 29. Ele pede, não é? Jó pergunta para os seus amigos. Mário, Oi. isso é tão evidente porque até hoje muitos ainda pensam que o sofrimento é por causa do pecado. E Jó ele tinha um relacionamento correto com Deus. Eu volto a falar, irmão, Jó tinha pecados? Tinha. Mas o sofrimento de Jó não foi causado por causa dos seus pecados. Jó não sabia do que estava acontecendo. Ele não era culpado dos pecados que os seus amigos ali estavam lhe acusando. Agora, nós também, né, Mário? Muitas vezes nós somos colocados até às vezes como Jó. A gente não sabe porque está desenrolando no plano celestial. Isso. A gente não sabe o que está acontecendo comigo e nem com você, né, Mário? E às vezes por isso nós somos espetáculo para o mundo. Não é isso? Você citou o verso 10, Rodrigues, e Jó tinha, apesar do seu conhecimento das palavras de Deus, né, como ele diz no versículo 10, verso 10, porque não tenho negado as palavras do santo no final, né, e da sua retidão diante de Deus, Jó ainda não tinha a real compreensão acerca do que estava acontecendo, o grande conflito na vida de Jó. O que pensava era que as festas do Todo-Poderoso, na verdade, Jó não sabia que ali estava o inimigo lançando aquelas setas. Mais tarde, Jó descobriu que sua fé, uma fé inabalável, foi no Deus Todo-Poderoso, foi o que apagou essas setas, porque Jó, a Bíblia diz que Jó não pecou. Jó não pecou. E ali no seu desespero, Jó, ele se viu acuado, né, pelas acusações daqueles que diziam ser tementes a Deus. E reprovou. Jó reprova porque ele tinha consciência de que não tinha feito nada, irmãos. Você percebe, irmãos? Jó tinha consciência disso. E olha, irmãos, que no final, Jó, ele chama seus amigos para refletir com ele. Tornai a julgar, vos peço, verso 29, né? E não haja iniquidade, ou seja, faça de novo uma avaliação e seja justo. Tornai a julgar e a justiça da minha causa vai triunfar. Por quê? Porque Jó tinha paz. Jó tinha paz no coração, irmãos. Jó sabia que não tinha feito nada que estava lhe causando aquele sofrimento. Ele tinha consciência disso. E nós, queridos, muitas vezes como disse o pastor Robson aqui na quarta-feira, nossas escolhas erradas nos trazem consequências também. Mas
a maioria dos nossos sofrimentos são setas do inimigo. São setas do inimigo. Irmãos, a glória de Deus ela é manifestada nesse mundo. Eu diria que em vaso de misericórdia, irmãos, para que a glória que Deus preparou de antecipada para nós, nós somos isso para Deus. Essa glória é manifestada em nossa vida, irmãos. A misericórdia e a compaixão, elas devem permear, devem reger a vida do cristão. E revelar, queridos, uma obediência que é resultado em amor. Porque é natural a gente, quando está sofrendo, perguntar a Deus por quê, não é? Mas o Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou que faça qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse que devemos amar uns aos outros, né? Amar uns aos outros. Você e eu precisamos aprender a amar primeiro a nós mesmos e também aos seus semelhantes. E nas lutas e nas dificuldades que essas pessoas enfrentam, irmãos, e não são poucas, nós façamos como Jó. Pergunte para quem nos acusa qual é o meu erro. A sua consciência, vocês já participaram de Santa Ceia, e o texto que se usa muito é aquele de 1 Coríntios, né? Examinai a vós mesmo. Antes da ceia, examine. Você está digno, está... Irmão, Santa Ceia é para pecador. Santa Ceia é para pecador. Uma pessoa que se recusa a participar da Santa Ceia, ele está dizendo que não confia na misericórdia de Deus, que não confia que Deus pode renová-lo, que Deus pode perdoá-lo. E Jó faz isso. Examinem. Eu estou olhando para dentro de mim, eu estou olhando para a minha vida, não vejo motivo para isso aí. Mas a Bíblia diz que Jó continua adorando ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, como cristãos, entender que nesse mundo nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. Lembra de Isaías? As trevas cobrem o mundo, mas a glória do Senhor brilha sobre vós. Esse mundo está em trevas, nós estamos num mundo que está fadado à destruição, isso vai acontecer, mas nesse mundo que nós vivemos, nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Eu me lembro de uma irmã nossa que estava no hospital, num estado muito delicado, muito delicado. Mas todos que visitavam ela, médicos, enfermeiros, familiares, se espantavam com a graça que essa senhora refletia. Era uma doença terrível, mas em todos os momentos, todas as pessoas que estavam com ela, ela falava do amor de Deus. Irmão Pedro pediu a palavra, irmã Lúcia? Pois não, pode falar, irmã Lúcia. A senhora fechou a câmera. Ok. Pois não. Os amigos de Jó fariam muito se ficassem calados e começassem a curar as suas feridas silenciosamente, colocando bálsamo, unguento, alguma coisa para aliviar a dor de Jó. Silenciosamente, se eles fizessem isso, estariam fazendo muito por Jó, em vez de ficar falando coisas sem sentido. Indevidas. Mas os amigos naquela época achavam que todos eram os pecados que traziam as doenças. E eles também estavam fazendo com carinho, de uma maneira que eles não entendiam o que estava acontecendo. Exatamente. Mas, obrigado, irmão. Obrigado, irmão Pedro. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, perdão. Nós é que agradecemos. A sua participação é sempre muito bem-vinda e salutar. Para fechar, queridos, Jó, no capítulo 6, ele fecha o capítulo com o verso 30, dizendo: há iniquidade na minha língua, não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas. Jó possuía sua consciência e sabia que não havia cometido nenhum pecado. Diante de Deus, queridos, você e eu também devemos ter essa paz.
Nós precisamos ter essa consciência de Jó. Jó estava sofrendo. Nós também sofremos, é bem verdade, mas não se compara ao sofrimento de Jó. Mas uma coisa nós devemos fazer, irmãos, examine-se. A sua consciência está em paz com Deus? Você se sente seguro se a morte bater à sua porta? Se ela chegar inesperada, a paz no seu coração, você está em paz com Deus? Devemos nos examinar constantemente, o tempo todo deveríamos estar nos examinando, confessando, buscando de Deus misericórdia e graça. Paulo fala no livro de Hebreus que devemos nos aproximar de forma confiadamente, Hebreus capítulo 6, de forma confiadamente ao Senhor, ao trono da graça, para recebermos misericórdia em tempo oportuno. Que você e eu possamos fazer isso, irmãos, todos os momentos da nossa vida. Buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a sua misericórdia, buscarmos a sua graça, buscarmos nele o alívio para as nossas lutas. Que ninguém nos acuse de nada. Lembra o que Paulo escreveu a Romanos? Nenhuma acusação, queridos, não há quem nos condene. Ninguém, queridos, pode nos separar, pode nos condenar, ninguém. A nossa justiça está em Cristo, ela é perfeita, é suficiente, ela é total para mim e para você. Que você e eu possamos encontrar em Cristo a mesma paz, a mesma tranquilidade que Jó encontrou. Nada acusava a consciência de Jó. Faça isso no dia de hoje. Apresente a Deus, queridos, suas queixas, suas lutas. E como Jó, queridos, sem dúvida nenhuma, nós veremos a Jesus. O final do livro de Jó mostra de forma maravilhosa, né? Quando ele diz: os meus olhos contemplam ao Senhor, os meus olhos agora veem. É lindo demais quando eu fecho o livro de Jó. Que nós possamos, irmãos, pela graça de Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tantas situações que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar, que nós possamos confiar em Deus. A despeito do que venha a sofrermos, irmãos, que nós possamos confiar em Deus. E, acima de tudo, irmãos, que nós tenhamos paz. Percebe? Jó tinha paz, queridos. Não há iniquidade na minha língua. Ele fala, perguntando: há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó estava em paz. Que você e eu também, queridos, possamos estar em paz todos os dias, sempre, irmãos. Que essa paz seja verdadeira, que você desfrute dessa paz em meio às lutas. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Cantando essa canção, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ver a glória do nosso Deus em meio às nossas lutas. Vamos louvar o Senhor. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei.
Lembre-se, queridos irmãos, o capítulo 6 de Jó termina dizendo que ele não tinha a sua consciência culpada. E nós precisamos, como eu falei no final, manter a nossa consciência em paz com Cristo. Eu percebi, Rodrigues, que eu passei a live toda com a câmera fechada. Fiz a live com a câmera fechada, que agora que eu vim ver que eu estava com a câmera fechada. Pensei que Irmãos, era um sinal seu, que estivesse fraco e você fechou a câmera. não. Eu não percebi que estava com a câmera fechada. Irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Mais uma madrugada com Deus. Espero em Deus que nessa madrugada nós tenhamos aprendido um pouco mais com Jó, as queixas de Jó, irmãos. Jó estava tranquilo em relação aos seus problemas, em relação à sua consciência. Ninguém poderia acusá-lo. Ele estava em paz com Deus porque ele tinha um relacionamento muito íntimo, muito forte com Deus. Que você e eu possamos desenvolver essa mesma consciência, essa mesma paz, esse mesmo relacionamento, esse mesmo grau de intimidade que Jó tinha com Deus. Que você e eu possamos desenvolver esse mesmo nível de intimidade com Deus. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Eu quero convidar para estar em oração, encerrando a nossa jornada de hoje, a minha irmã Cris, lá de Santa Maria. Bom dia, Cris. Abra seu áudio, por favor. Bom dia. Pronto, Cris. Eu queria que você fizesse a oração encerrando a jornada de hoje, Cris. Sim, Pois não. oremos. Oremos. Ah, soberano Deus, como somos gratos pelo teu amor, tua bondade e misericórdia. Amém. Por isso, Senhor, aqui estamos mais uma vez felizes e engrandecidos pelo exemplo do teu filho Jó, para que possamos, ó Deus, assim como ele, nos avaliar, reconhecer, ó Deus, que somos dependentes de ti, para que possamos, ó Deus, mediante todo o nosso sofrimento, todo o sofrimento alheio, possamos ter sempre uma palavra de conforto, se for de conforto, e que nós possamos, ó Deus, em vez de palavras, falácias, possamos ter praticações, que possamos usar as nossas mãos para ajudar o sofrimento daquele que precisa de alívio. Que nós possamos, assim como Jó, ó Deus, não sair queixando-se, reclamando, lamentando, culpando o Senhor, mas que possamos, através de todo o nosso sofrimento, seja ele qual for, exaltar e glorificar o teu nome, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Sabemos que tudo que passamos há propósito debaixo do céu. Por isso, Pai amado, nesta manhã te agradecemos por mais um esclarecimento da tua palavra, mais um esclarecimento do teu agir em nossa vida, e que possamos, a partir de hoje, deixarmos de ser como amigos de Jó e sermos como Jó. Não há em nossa língua palavras malditas, mas sim em nosso ser, nosso agir, ações de bondade. Que nós tenhamos, ó Deus, continuemos nessa grande preparação, para que possamos adentrar amanhã no teu santo tabernáculo, no teu santo santuário, ó Deus, como os filhos dignos de estar na tua presença, não pelas nossas atitudes, que sabemos que somos falhos, mas por estarmos, ó Deus, reconhecedor e amando a tua palavra e o teu agir em nossa vida. É nossa bênção, nós te rogamos em nome do poderoso Filho de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. Ótimo dia para vocês, um ótimo dia de preparação. Que Deus te abençoe, que todos nós tenhamos um dia na presença do nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.